A intenção da aula de hoje é falar sobre a crise do Império Brasileiro e discutir alguns dos fatores que fizeram com que o Império no Brasil terminasse, chegasse ao fim. E para isso é bom a gente retroceder um pouquinho. Eu sempre gosto de retroceder um pouquinho para a gente entender onde nós estamos situados aqui. Eu falo do final do século XIX, que é quando o Império no Brasil termina, mas eu gostaria de falar um pouquinho antes do início do século XIX, 1807, 1808 mais ou menos, que vai de encontro à chegada da família real portuguesa ao Brasil. E por que eu estou reportando aqui essa situação? Eu estou fazendo esse recorte porque a vinda da família real portuguesa ao Brasil mudou totalmente o status que o Brasil tinha anteriormente. Vocês devem se lembrar dos anos anteriores, quando vocês estudaram colônia, Brasil como colônia, a relação próxima que tinha com a Europa, com Portugal, era através do Pacto Colonial. Então, o Pacto Colonial fazia com que o Brasil, lamentavelmente, não tivesse condições de negociar diretamente com os países europeus o maior produto de exportação brasileiro no momento, que era o açúcar. Então, o Pacto Colonial era um pacto da colônia com Portugal. Portugal era uma espécie de atravessador. Então, esse produto era exportado para Portugal e Portugal fazia aí esse comércio desse produto com as outras nações europeias. Isso vai acabar. A família real portuguesa vai chegar ao Brasil pelo Nordeste, depois vai se instalar no Rio de Janeiro, e uma das primeiras atitudes que a família real portuguesa vai tomar quando chega ao Brasil é acabar com o Pacto Colonial e abrir os portos do Brasil às nações amigas. Então, a partir daquele momento, o Brasil poderia negociar seu produto com quem bem entendesse, não haveria mais um intermediário. O próprio status do Brasil vai mudar. O Brasil vai deixar de ser colônia de Portugal e vai se integrar ao Império de Portugal. Império do Brasil, Portugal e Algarves, alguma coisa nesse sentido. Não será mais uma colônia. Pessoal, e por que isso é tão importante? Isso é muito importante porque a partir do momento que o Brasil se torna um império, o Brasil jamais retornará ao status anterior, que é o status de colônia. Inclusive, esse processo vai desencadear lá na frente o nosso processo de independência de Portugal, e daqui a pouco nós falamos sobre isso. O que trouxe a família real portuguesa ao Brasil? Uma atitude de mestre, eu acho, uma atitude de mestre, foi uma bela sacada de Dom João VI. Naquele contexto, Napoleão, dominando territórios na Europa, impôs o bloqueio continental, e tentando com isso isolar a Inglaterra, e começou a pressionar Portugal para que Portugal tomasse alguma atitude contra a Inglaterra. A Inglaterra, historicamente aliada aos portugueses, Portugal, então, Dom João VI ficou entre a cruz e a espada. Ou virava as costas para a Inglaterra ou seria invadido pelas tropas napoleônicas. Já que você não tem o que fazer, ou você ataca a Inglaterra ou você é atacado pelas tropas napoleônicas, Dom João VI, então, da noite para o dia, numa correria muito doida, reúne toda a corte e se transfere para o Brasil. Parece, eu nunca tive acesso a essa carta, mas eu já ouvi que existe essa carta em algum lugar, que o padre Vieira tinha dito anteriormente, num dado momento, que se a coroa portuguesa estivesse em apuros, essa seria a saída que a coroa portuguesa tinha que tomar, ou seja, deixar Portugal e vir embora. Então foi isso que Dom João VI fez, chegou ao Brasil em 1807, 1808, não me recordo exatamente se foi 1807 ou se foi 1808, veio ao Brasil e fundou o Império
brasileiro elevou o status do Brasil de colônia para império. Bom, isso vai durar quase 100 anos. Isso vai durar quase 100 anos. Observem vocês que Dom João estava no Brasil, mas havia uma pressão muito grande por parte dos portugueses para que Dom João voltasse aí a Portugal. Isso vai acontecer. Inclusive, na época era príncipe regente e assume a coroa em solo português, deixando no Brasil o Pedro I. Pedro I vai ser o imperador brasileiro quando o Brasil entra no seu processo de independência, só que ele também, ao mesmo tempo que ele é imperador do Brasil, ele é príncipe regente do trono português. Olha que louco isso. Nós estávamos no Brasil, um império independente de Portugal, consegue a sua independência, a sua emancipação política, mas o Pedro I, nosso imperador, ele assumiria o trono de Portugal mais cedo ou mais tarde. E isso de fato vai acontecer quando Pedro assume o trono em Portugal. O filho dele ainda era muito criança, não tinha como assumir o cargo de imperador no Brasil. Tanto é que o Brasil vai passar por um período de regência, um período tumultuado e cheio de conflito, que vai acabar forçando o Pedro II, filho do Pedro I, a assumir o governo de forma precoce, através do golpe da maioridade. Eu nunca me lembro se ele tinha 14 ou se ele tinha 15 anos. Eu sei que ele era muito jovem quando assumiu o trono brasileiro. Agora observem vocês que nós estamos falando aqui do século XIX e nós estamos falando de uma estrutura de governo que era europeia e que ao mesmo tempo era arcaica dos padrões do século XIX. E por que eu estou falando que era arcaica? Era arcaica porque essa estrutura toda estava sustentada, as bases dessa estrutura toda estavam sustentadas pelo trabalho escravo. O trabalho escravo vai ser fundamental para o desenvolvimento da colônia, pela ausência de mão de obra disponível em Portugal, mas eu acho que posso dizer, inclusive, que não estava disponível essa mão de obra em nenhum lugar da Europa também. Até hoje, Portugal tem um sério problema com a sua população. Eu li recentemente que 10 mil pessoas morrem em Portugal todos os anos, ou são todos os meses, e que isso representa uma perda muito grande para uma população que já é pequena e já é envelhecida. Então, assim, Portugal sempre teve esse problema, não é de hoje. Então você adota a mão de obra compulsória, tanto indígena quanto africana, e essa economia baseada no sistema servil, baseada no sistema escravocrata, vai atravessar os séculos e vai chegar até o século XIX. Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que a escravidão ela já não se encaixa mais aos padrões do mundo no século XIX. Vocês devem se recordar muito bem das aulas de história que vocês tiveram, sei lá, vocês estão no primeiro ano, né? No segundo, perdão. Vocês devem se recordar dessas aulas lá do 9º ano, do 8º, se não me engano, que primeira metade do século XVIII, a partir da segunda metade do século XVIII, você tem uma revolução transformando o modo de produção, e essa revolução ela começa na Inglaterra e vai se espalhar. Você tem a Revolução Industrial na Inglaterra, 1789 você tem a Revolução Francesa, e essa dupla revolução, tanto a industrial na Inglaterra quanto a Revolução Francesa, elas vão se responsabilizar por moldar o mundo no século XIX e transformar o mundo em mais ou menos aquilo que nós vemos hoje. Hoje, se você fala de república, e se você fala de, sei lá, governo burguês, se você fala de liberdade individual, posso até citar aqui liberdade de expressão.
você está falando de frases que são próprias aqui do século XIX, frases que começam com o Iluminismo e vai descambar lá na frente com a Revolução Francesa e mais tarde, um pouco depois, quase que ao mesmo tempo, a Revolução Industrial. Bom, você mudando o modo de produção, você passa a produzir massa e você precisa fazer com que aquilo que você esteja produzindo seja absorvido pela população de alguma maneira. Ou seja, você cria uma necessidade de espaços consumidores. Observem vocês que lá no século XIX, por exemplo, em algum momento a Inglaterra vai começar a produzir mais do que a sua população pode consumir. Então o que eu faço a partir daí? Pego a minha produção e exporto essa produção, ou seja, eu passo a vender isso em outros lugares. Encontrar mercado consumidor em áreas que eu tenho controle. Exatamente por isso que todos esses países europeus, essas grandes potências europeias, começam a se industrializar mais ou menos na mesma época e todos eles correm em direção da Ásia e da África para controlar esses mercados. É o que nós vamos chamar de um movimento imperial, que mais tarde, no final do século XIX, vai acabar levando esses países europeus à Primeira Guerra Mundial. Uma disputa muito necessária nessa fase de desenvolvimento capitalista por mercados consumidores. Qual é o grande problema? O grande problema é que a escravidão ela não se encaixa com o capitalismo. Há quem diga, e aí é especulação, há quem diga que o motivo que acabou com a escravidão no Brasil e no mundo não tenha sido necessariamente o capitalismo. Mas ainda acho que essa é uma explicação válida. Afinal de contas, até onde eu sei, escravo trabalha, mas escravo não consome. Ele não tem condições porque não tem salário. Quem tem salário é trabalhador livre, que trabalha por troca de salário. Um escravo não era um trabalhador livre. Aliás, o escravo é uma propriedade. Era uma propriedade e era vista exatamente dessa maneira pelos seus senhores. Tanto é que o movimento lá de 13 de maio de 1888, que vai abolir a escravidão, vai levar muitos fazendeiros a exigirem indenização do Estado brasileiro por conta você perde a sua propriedade. E se você perde a sua propriedade, via-se a propriedade como um bem inalienável, ou seja, o que é seu, você não pode perder. Perdeu a propriedade, queria-se aí uma indenização. Que, aliás, a abolição da escravidão ela está muito relacionada aí a alguns movimentos que estavam acontecendo tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, como por exemplo o movimento abolicionista e a fundação dos partidos republicanos. Esses partidos republicanos eles não vão estar certos o tempo todo sobre a abolição. Há quem defendia a abolição e há também quem não defendia a abolição. E se nós pensarmos em ideais republicanos, principalmente o ideal da liberdade, ele não condiz também com o sistema escravocrata. O que vai acontecer aqui é que a pressão interna é muito forte, economicamente o mundo estava mudando e o Brasil ficou sem os seus escravos a partir de 1888, sendo o último país a abolir finalmente a escravidão. Foram 700 mil libertos na ocasião. Mas muita coisa vinha acontecendo ao longo do século XIX que levava à ideia de que a escravidão estaria no fim. Por exemplo, em 1850 você teve a lei que proibia o tráfico de escravos. Proibia o tráfico de escravos, mas observem vocês que a escravidão se arrasta até 1888.
Ou seja, embora o tráfico fosse proibido, navios que fossem interceptados pela esquadra inglesa podia ter um sério problema com isso. Se eu não me engano, o capitão podia ser condenado até mesmo à pena capital. Tornou-se mais difícil, mas não impediu aí que você tivesse escravos chegando ao Brasil por várias formas. Então, a lei que proibiu o tráfico foi um primeiro movimento para mostrar para a Inglaterra que o Brasil estava se comprometendo a acabar com a escravidão. Mais tarde vem a lei do ventre livre. As crianças que nascessem a partir de 1800, eu não sei se foi 1870, acho que foi 1870, as crianças que nascessem depois desse período, elas se tornariam livres, nasceriam livres. Nasceriam livres, porém, ainda ficariam sob a tutela do Senhor, pelo menos aí até os 21 anos. Então era uma liberdade condicionada. E mais tarde, acho que já em 1885, você tem a lei do sexagenário. O escravo com mais de 60 anos ganhava automaticamente a liberdade, o que é um grande problema, porque afinal de contas, chegar aos 60 ou passar dos 60, naquele momento, naquele contexto, era meio difícil, era meio complicado. Então observe que antes de 1888 houveram vários movimentos de tentativa de acabar de algum modo com esse sistema de produção. Só que nós temos um grande problema. Nós temos um grande problema porque o Brasil, ele sempre foi um estado de forte produção agrária. Falei para vocês agora há pouco do açúcar. No século XIX você tem no Sudeste enormes fazendas de plantação de café. O café vai se tornar um produto de exportação brasileiro extremamente valorizado internacionalmente. Se você pegar o que é a Paulista, por exemplo, boa parte do que é a Paulista hoje era tomada por fazendas de café. Hoje você ainda tem casarões que são tombados pelo patrimônio histórico na Paulista que pertenceram a antigos fazendeiros plantadores de café. Então, exigia-se a mão de obra compulsória, principalmente no Nordeste. No Sudeste, você já tinha algumas tentativas de adotar a mão de obra livre e assalariada, mas o Nordeste, predominantemente inteiro, precisava ainda dessa mão de obra. Tanto é que tem muitos autores que vão colocar a escravidão, ou melhor, o final da escravidão, como um dos elementos de enfraquecimento que vai levar ao fim da monarquia no Brasil. E olha só que coisa interessante, enquanto você tinha o movimento republicano crescendo, e você tinha gente dentro do movimento republicano pensando ou não pensando a causa da escravidão, você tinha aquela preocupação também de que, olha, a monarquia precisa acabar com a escravidão, porque a escravidão foi um problema que a monarquia criou. E olha só como que isso vai se entrelaçar. Você tem o final, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea sendo assinada pela princesa Isabel, e em 1889 você já tem a proclamação da República. Veja como você tem então aí uma associação, uma aproximação de um período muito recente, um intervalo muito recente entre a abolição e a proclamação da República. A questão relacionada à indenização por parte dos fazendeiros, ela foi até pensada por parte de alguns republicanos, mas ela era inviável. E aliás, opinião própria, quem merecia indenização não era bem os fazendeiros. 300 anos de escravidão no Brasil. E o movimento abolicionista pensou o fim da escravidão, mas não pensou em nenhum momento numa forma de inserção dos libertos de fato na sociedade brasileira. Essas pessoas, elas permaneceram marginalizadas. Alguns relatos de libertos que ficaram prestando serviços dos seus senhores em troca
ali do básico para sobreviver. Então não havia a ideia de que, olha, vamos abrir uma linha de crédito no Banco do Brasil para o escravo continuar a vida. Ou então vamos pensar no sistema de educação que inclua essas pessoas. Um problema seríssimo aqui no Brasil que nós temos até hoje. Lembrando do século XIX, algo que vai comprometer muito essa relação do liberto, do ex-escravo e a sociedade brasileira, a gente pode apontar também como um desses problemas muito sérios a questão do próprio racismo, que nasce como pseudociência na Europa no século XIX. Vai surgir na Europa, você vai ter escolas racistas nos Estados Unidos, você vai ter o Nina Rodrigues aqui no Brasil, fazendo estudos de craniometria, dizendo que, olha, a cabeça do negro é menor, o cérebro é menor, por isso ele é menos inteligente. Tudo isso é extremamente absurdo. Senhorita, se você não interessa a senhorita, a senhora fica assim, desconcentra para cá. Nós sabemos que, cientificamente falando, não existe sequer o conceito de raça. Todo ser humano pertence à mesma espécie. Se você pegar a Europa no século XIX, a escola histórica fazia com que algumas pessoas enxergassem que, olha, a Europa, nós europeus estamos em todos os lugares do planeta, nós subjugamos a África, nós subjugamos o continente americano, então deve ser porque somos superiores. Há raças diferentes, os brancos estão acima, os negros mestiços não são pessoas de valor, são pessoas frágeis e aquela conversa toda. Só podemos falar do racismo aqui no século XIX. E é importante também nós debatermos que a escravidão acontece na América não é por conta do racismo, foi por conta do sistema econômico que estava se instalando ali entre América e Europa naquele momento, naquele contexto de expansão cultural e de expansão econômica no continente americano. Mas a gente não pode falar do racismo ali antes do século XIX. Claro, a escravidão, ou melhor, o racismo, eu enxergo como consequência para o racismo. Acaba surgindo como consequência para o racismo. Mas essa escravidão moderna do século XVII, ela não surge por conta do racismo, é o contrário. Certo? Bom, hoje nós sabemos que, cientificamente falando, o racismo é uma ideia superada, não existe diferença entre brancos, negros, nada disso, mas ideologicamente falando permanece. E aí, ideologicamente, é um problema seríssimo. Você pode superar algumas ideias pseudocientíficas, mas como é que você supera uma ideologia? Só que no Brasil, fazer um parêntese, o racismo é algo extremamente difícil de ser combatido. Você tem o Gilberto Freire lá no século XX, no início do século XX, estuda muito a matriz de formação do povo brasileiro, o europeu, o africano e o indígena, e ele num dado momento vai dizer que no Brasil existe uma coisa chamada de democracia racial. Hoje, dificilmente você vai ver alguém defendendo que essa ideia é uma ideia correta. Democracia racial por quê? O que seria uma democracia racial? Para o Gilberto Freire, negros, indígenas e brancos vivem de forma harmoniosa no Brasil. Ali, no finalzinho do século XIX, quando você liberta os escravos, há também uma intenção muito forte de você adotar a mão de obra livre e assalariada, mas que essa mão de obra ela fosse branca e fosse europeia. Foi um dos maiores eventos de engenharia social que você imaginar.
O que o racismo científico naquele momento estava dizendo? Olha, o negro não presta, os negros são inferiores. Acho que inclusive teve até um cara que veio da Alemanha, um tal de Gobineau, e visitou Pedro II, falou que a gente brasileira era feia, fraca, frágil, que a única pessoa de valor que existia no Brasil era só o Pedro II. Então havia aquela ideia de que, olha, o Brasil precisa se desenvolver e não se desenvolve, ou vai ter dificuldade de se desenvolver. Por quê? Por causa da sua gente. Então o que a gente faz? Troca a gente brasileiro. A gente pode observar o resultado desse processo olhando no espelho. Olhando no espelho. Quem é o branco? Quem é o negro? Essas questões muito difíceis, extremamente difíceis de responder aqui. Estamos discutindo aqui no Brasil, enxergar quem é o branco, quem é o negro é complicadíssimo. Passamos por um processo em que você tentou acabar com o negro de todas as maneiras. O que é você responder numa pesquisa de censo de IBGE que você é pardo? É estranho, uma ideia meio difícil. Aqui no Brasil você tem a coisa da autodeclaração. Eu me sinto muito desconfortável de falar que eu sou branco, porque eu sei que eu não sou, mas eu também não passo por negro. É uma coisa muito estranha. Concursos públicos, inclusive, que você entra por cotas e você faz a autodeclaração, depois você passa por uma banca examinadora, que vai olhar para você e vai dizer, você é ou você não é. Já chegamos em casos incríveis que irmãos gêmeos, um passou como negro e o outro não. Sim. Então, é uma questão muito complicada. Lutar contra o racismo estrutural é muito complicado. Muito complicado. O que, evidentemente, não tem que afastar da gente a luta. A gente não pode se desarticular ou não pode simplesmente fingir que não existe racismo, como tem muita gente que fala. Nosso ex-presidente, mesmo ex-vice-presidente, o amigo Mourão, acho que foi o ano passado, foi o ano retrasado, em algum momento ele falou para todo mundo, em rede nacional, que o racismo não existia aqui no Brasil, que a gente estava querendo importar o racismo dos Estados Unidos. E nós sabemos que isso é um grande problema, é uma grande bobagem. Existe o racismo, sim. O negro não foi incluído na sociedade brasileira com o final da escravidão em 1888. Você troca o trabalhador escravo, que agora é livre, mas você troca pela mão de obra branca, pela mão de obra europeia. Inclusive, tem um livro que eu passei para vocês lerem no ano passado, Memórias de um Adolescente Brasileiro na Alemanha Nazista, que eu não sei quem foi de vocês aqui que leram, que leu, mas fala exatamente de uma família alemã que no final da Primeira Guerra, em 1918, eles observam o quadro geral da Alemanha e percebem que a Alemanha tem muitos problemas, e tem mesmo. A economia quebrada, a situação muito difícil das pessoas na Alemanha favorecia com que essas pessoas saíssem da Alemanha e viessem para o continente americano. Uma grande parte dessas pessoas vieram para o Brasil. Foi o que aconteceu com essa família. Inclusive depois eles voltam para a Alemanha, e quando chegam na Alemanha eles são vistos como traidores pelo nazismo. Então ocorre bastante, não só alemães, italianos, asiáticos. Nós temos um bairro na cidade de São Paulo, inclusive, que originalmente ele é um bairro de escravos, que é a Liberdade. Hoje é vista como um bairro asiático, aquela coisa toda. E o que acaba ofuscando que no passado não tão distante assim, aquilo ali era uma região de escravos e de negros. Bom, então o fim da escravidão representou um golpe muito forte para o Império, no Brasil, para a monarquia brasileira, tanto é que em 1889 você já tem a República instalada. Mas além disso, nós temos aí como apontar um outro
grande fator, que também é muito importante nesse processo, que é a Guerra do Paraguai. Talvez não necessariamente a Guerra do Paraguai, mas como o Exército ele ganha um status que no Brasil ele não tinha anteriormente. Você tinha aqui no Brasil a ideia do cidadão soldado, na figura da Guarda Nacional. A Guarda Nacional vai existir até 1922, mais ou menos, depois ela não existe mais. E o Exército vai ter muita importância, vai ter muita relevância no final da Segunda Guerra. Segunda Guerra não, no final da Guerra do Paraguai. A ideia do soldado cidadão. Eu não sei se vocês já se deram conta de que todo mundo que usa uma farda, ele se sente superior a quem não usa uma farda. Vocês já perceberam isso? Todo mundo que usa uma farda se sente superior por usar uma farda. É o modo como o policial fala com você aqui na quebrada, é o modo como ele te olha, se te olha, se te cumprimenta, ele se sente superior. É aquela coisa, é o cara que acha que é um alvo 24 horas por dia e que ele está na posição de te defender, por isso está superior a você. Então pensa, esse cara voltando do campo de batalha, esses militares, eles acabam tendo uma importância muito grande, um status muito grande que não tinha antes e passa a ter depois da guerra. Agora, uma parte do Exército passa a ser formada de forma política. Anteriormente você tinha os oficiais que eram formados de acordo com o dia a dia do Exército, e a partir do final da Guerra do Paraguai, uma grande parcela dos novos oficiais formados pela Escola da Praia Vermelha vão ter uma formação positivista. Vocês têm aula com o professor Rodrigo. Bom, vocês tiveram com o professor Rodrigo ano passado. Meu Deus. Vocês tiveram com o professor Silvestre. Então eles devem ter falado um pouquinho sobre o que é o positivismo, né? O positivismo foi tão forte na nossa política que você tem na bandeira nacional um termo que é positivista, ordem e progresso. Isso é um termo extremamente positivista. Só que observe vocês, soldados, os oficiais estão sendo treinados e formados de forma política. Eles vão gostar da política, vão pegar gosto pela política. Eles serão apontados como muito responsáveis também pela proclamação da República. E vejam vocês, o Exército, as Forças Armadas de uma maneira nacional e a política no Brasil, depois da República, nunca estiveram totalmente dissociados, nunca. Basta a gente pensar que Getúlio Vargas era militar, basta a gente pensar que em 64 o governo do João Goulart, ele sofre um golpe pelos militares. Ele tinha aquela intenção de entregar o poder ao governo civil, e só que isso demora 20 anos. De 64 até 1985, governo no Brasil, militar. Não sei se eu não vou confundir a ordem aqui. Primeiro Castelo Branco, depois Costa Silva, Médici, Figueiredo, acho que eu não estou esquecendo ninguém, acho que essa foi a ordem. Durante 20 anos, o governo brasileiro foi tomado aí por militares. Então você tem o final da escravidão, você tem os militares ganhando status, e você tem o Partido Republicano no Brasil ganhando muita força, Há quem diga, inclusive, que depois que acabou a escravidão, muitas pessoas, muitos fazendeiros, eles abraçam a causa da República. Luiz Gama, por exemplo, falava que esses daí eram republicanos do 13 de maio, que ficaram ressentidos por terem perdido sua propriedade, ninguém falou de indenização, então eles abraçam as causas republicanas. O que dá para fechar é que o Império no Brasil estava com os dias contados.
já não fazia sentido uma estrutura econômica e política daqueles moldes no Brasil, em pleno fim do século XIX, quase entrando no século XX. A ideia de modernidade era aquela. O processo de industrialização no Brasil demora bastante para acontecer, ele não se concretiza até hoje. Talvez pelo fato do Brasil ter ficado preso durante muito tempo às estruturas monárquicas, às estruturas do Império. Pessoal, a aula de hoje foi um resumo. Nós vamos trabalhar essas questões de forma mais profunda. Posso dizer que a República foi algo totalmente excludente, mas a gente precisa entender melhor esse processo e vou usar as próximas aulas para nós discutirmos isso de forma mais específica. Tudo bem? Eu vou precisar do resumo de 15 linhas e por hoje só.